Primeiro eu quero falar bom dia a todas, né? Dizer que, para mim, estar aqui hoje com vocês, com esse grupo tão grande, pensando na educação pública da nossa cidade, assim, é uma alegria muito grande. E eu quero agradecer o convite, a confiança, e espero poder contribuir um pouco para essas maravilhas que a gente está vendo aqui hoje, né? Desde a apresentação das crianças, com a palestra da Sílvia, e a gente ajudar um pouco com o meu trabalho no como que a gente pode pensar numa aprendizagem melhor para as nossas crianças da nossa cidade, né? Então, eu fico assim, muito feliz de poder estar aqui compartilhando um pouco com vocês assim, as coisas que a gente vem pensando. Bom, então, o que eu queria... A reflexão que a gente quer fazer um pouquinho aqui é, olhando aí para essas coisas todas que a Sílvia foi falando, é a gente pensar, então, bom, qual é o desafio, então, que tem um professor que está... o PAP, o professor de recuperação. Como é que ele vai... o que ele faz, né? Ele conhece essa criança, ele sabe como é que ela é, mas como é que ele vai ajudar essa criança a aprender mais sobre língua, a aprender mais sobre matemática? E aí a gente pensou um pouco, por exemplo, olhar um pouco para esses conhecimentos específicos de sala de aula e olhar quem são essas crianças, como é que elas estabelecem sentido com os conhecimentos da língua ou da matemática que a gente tem que ensinar para elas. Então, tem algo que, como a Sílvia colocou, que é um direito da criança de aprender. Agora, como é que ela vai estabelecer esse sentido com esse conhecimento que, para ela, em alguns momentos, está tão distante ou pode parecer tão distante? Então, eu trouxe aqui para vocês um vídeo. Ele é um pouquinho longo, mas é porque ele mostra um percurso que eu queria compartilhar com vocês, que é um vídeo de uma criança que poderia ser um aluno de recuperação, né? Por que a gente pensou nesse vídeo? A gente olhou os dados que vocês coletaram na rede, que vocês tabularam, e nos fez pensar um pouco quais são as questões que essas crianças enfrentam. E aí eu queria que a gente olhasse para o vídeo pensando assim, não o que o menino não sabe, mas o que ele sabe sobre matemática. Quais são os conhecimentos que essa criança tem em relação àquilo que está sendo proposto? Então, essa sala de aula que a gente vai assistir são crianças de 4º ano que já entraram no trabalho com multiplicação. Eles já aprenderam o algoritmo da multiplicação, eles já resolveram vários problemas de multiplicação, mas a gente vai encontrar questões aqui que foram as que vocês encontraram quando vocês fizeram a tabulação e o levantamento de dados dos alunos da rede. Quer dizer, a criança... eu estou propondo vários problemas de multiplicação e parece que ela não entendeu. O que acontece e o que eu faço daí? Então, a ideia é a gente assiste um pouquinho, assiste o vídeo e depois volta a conversar um pouquinho sobre essa cena, tá bom? Aqui, João, você está somando aqui o 21 e o 7. O que é o 21? O que ele gastou. O que ele gastou? Ele tinha 21, né? Uhum. E o que era o 7 aqui? 70 centavos. 70 centavos, mas o que é ele? Ele ganhou, ele gastou mais 70 centavos? Por que você está juntando os dois aqui? O que é esses 70 centavos? Quanto custa o pacote de Quanto figurinhas? custa o pacote de figurinhas? Então, ele tinha R$21 e ele foi comprar figurinha, né? Uhum. Quantos pacotes ele comprou? Essa continha demais aqui. Você fez a continha demais? Tá. Mas aqui você está somando o dinheiro que ele tem com o preço do pacote de figurinha. E quando você vai comprar figurinha, como que você faz? Eu pego o dinheiro que eu tenho para comprar figurinha. Você já comprou figurinha alguma vez? Quanto dinheiro que você costuma receber? Eu acho que quase R$1? R$1 dá para comprar quantos pacotes? eu acho
2. 2 pacotes? Então aqui, ó, tem R$21. Quanto será que vai comprar? Essa figurinha custa 70 centavos. Vê se tem um outro jeito que você sabe para pensar esse problema, tá? Vocês lembram que na semana passada, quando eu vim aqui, eu trouxe vários problemas para vocês resolverem? Vocês resolveram os problemas, lembram? Daí vocês me deram as folhinhas, eu levei comigo para casa. Bom, o que eu fiz? Eu olhei as ideias que vocês tiveram para resolver os problemas. Tiveram muitas ideias, ideias ótimas. Aí hoje eu escolhi 2 ideias que são um pouco parecidas para a gente discutir aqui juntos. Como que vai funcionar a aula de hoje? Eu já vou explicar para vocês isso que eu anotei na lousa. É o primeiro problema que a gente fez a semana passada. E aqui como um aluno resolveu e aqui como outro aluno resolveu. É parecido, mas é diferente. E a gente vai tentar entender o que cada um desses alunos pensou. Como que a gente vai fazer isso? Vocês vão conversar com a dupla, por isso que a professora organizou todo mundo em duplas antes dela sair, né? Ela pensou boas duplas para ter discussão. E aí, primeiro vocês vão... Como que vocês chamam? Antônia? Carolina. Então, por exemplo, primeiro a Antônia e a Carolina vão conversar entre elas. Vão chegar numa conclusão, da Antônia e da Carolina. Vão escrever no papel o que elas acham. Depois de um tempo, eu vou pedir para a Antônia e para a Carolina virarem para trás, porque aqui atrás, qual é o seu nome? Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. E você? Mariana. O Luiz e a Mariana também conversaram, também anotaram coisas no papel. Aí eles viram e vão os 4 conversar sobre o que eles pensaram. Mais um tempinho, que eu vou combinar com vocês, aí nós vamos conversar todos. Vamos anotar aqui na lousa as ideias que vocês tiveram e no fim da aula eu vou entregar um novo problema para vocês, aí um só, para vocês fazerem na dupla, não é para fazer sozinho mais, é para fazer em 2, tá bom? 100 mais pacotes dá 40. Com mais 2 pacotes dá 2,80, né? Aí nós foi somando tudo. Quem pula mais 4. De 2,80. Mais um pacote que deu 3,50. Mais 5 pacotes que deu 7. Ele foi multiplicando tudo. Olha, 2 vezes 4 deu 8. Aí como somou 2 vezes 5 deu 10 pacotes. 2 vezes 10 deu 20. Aí ele somou mais 10. Mais 10. Ele foi multiplicando 2 vezes 70 e deu 1,40. 2 vezes 1,40 deu 2,80. Multiplicando todos por 70. Então é isso. Quem anota? Então conta pra mim o que vocês estão pensando. É que ele foi somando 70 centavos, ele foi multiplicando 70 centavos em Cada vez? número de pacotes. Ah, então se eu fizer 8 vezes 70 centavos dá 5,60? Então quantas caixas eu comprei? 12? Ó, R$3, o que é? É o valor de uma caixa de bombom é 3. Aí você multiplicou por 4, dá 12. Então 4 caixas aqui deu 12, não foi isso? Aí você somou 12 mais 12, deu 24. Quantas caixas você comprou? 12 menos 24. 12 menos 24. Aqui, ó. Esse número aqui é o que no problema? É o número que custa 6. Esse é o preço, né? Aí você multiplicou por 4. Esse preço por 4, não é? Então aqui é 4 vezes, não é? E isso aqui ficou o quê? R$12 é o quê? Aqui. 12 reais
Você compra quantas caixas com 12 reais? Ó, uma caixa eu compro com quanto? Quanto custa uma caixa? 3 reais. 2 caixas eu vou comprar com quanto? 6 reais. Ah, tá. Eu compro com 6 reais. Se eu quiser saber 4 caixas, eu compro com quanto? 12 reais? Tem 2 problemas aqui nessa folhinha. Tem um espaço para vocês colocarem o nome de vocês, o nome da professora dessa sala. E aí, o primeiro problema é de uma padaria. Olha aqui. Uma padaria faz 50 tortas de morango por dia. Quantas tortas essa padaria pode fazer em? Aí aqui a gente tem uma tabelinha, vocês estão vendo? Algumas partes da tabela estão preenchidas, outras não. Então aqui a gente tem 2 dias, ainda não está preenchido. Como que a gente pode descobrir quanto que a padaria faz em 2 dias? Alguém tem uma ideia? Cada um de vocês vai me contando um pouco como pensou. Que resposta vocês chegaram para vocês responderem esse problema aqui das tortas e os dias? E aí eu vou anotando as ideias de vocês aqui na lousa e a gente vai descobrindo quais foram os bons jeitos de resolver esse problema, tudo bem? Tá, você quer falar? Então conta pra mim. Aqui, 2 dias, quanto que deu? 100? Por que deu 100? 50 mais 50 dá 100. Então deixa eu escrever aqui, ó. Porque... Ó, espera um pouquinho. 50 mais 50 dá 100. Alguém chegou em outro número? Não? Todo mundo chegou em 100 aqui em 2 dias? Sim. Tá bom. Então, agora a gente tem que descobrir o 8, né? 8 dias. Pera, só um instantinho. 8 dias dá? 400. Por quê? Porque dá 200 Vocês viram, não é uma situação não é um grupo de recuperação paralela, é o grupo da sala de aula. Mas o que eu queria que a gente pensasse um pouco é qual é esse percurso do João Vitor. E o que a professora precisou fazer para o João Vitor mudar de lugar, do lugar que ele estava no começo, na primeira atividade, na primeira situação proposta. Então, aí a gente tem uma sequenciazinha de 3 aulas, né, 3 momentos diferentes. Não sei se todo mundo conseguiu ver isso ao longo aí dos vídeos. Mas o que aparece? Num primeiro momento, a professora coloca um problema e o João Vitor soma os dados que aparecem no problema. Então, ele é aquele problema com a vírgula que aquela menina do vídeo anterior queria aprender, que ele precisa calcular a quantidade, qual é o preço de um tanto de pacote de figurinhas. E aí o que o João Vitor faz? Ele soma a quantidade de pacotes com o valor de cada pacote. E aí parece, quer dizer, eu acho que é nesse sentido que ele não consegue estabelecer sentido. Que sentido que será que esse menino estabeleceu com esse problema? Ele lê o problema, não é um problema de leitura, é um problema de interpretação matemática. Como é que ele vai poder... o que ele faz com esses números? Não sei nem que operação que pode servir para isso. Pode ser, ele pode resolver esse problema com uma adição, mas não a adição que ele fez. É um outro tipo de adição. E, num primeiro momento, a impressão que dá é que o João Vitor olha para aquilo, embora a professora vá lá e tenta esse outro nível de conversa, né, que eu acho que o que a Silvia mostrou, a gente tem um primeiro nível de conversa com as crianças, mas como é que eu entro num nível de conversa de tentar entender o João Vitor, tentar entender como é que o João Vitor vai estabelecer sentido com esse conhecimento específico que eu estou apresentando agora. Então, o João Vitor é uma criança, ele soma os dados do problema. Por quê? Porque ele vem com conhecimento de um campo aditivo em que somar os dados funciona, serve para resolver o problema. Então, é isso que o João Vitor faz.
O João Vitor sabe também comprar figurinhas. Ele já foi comprar figurinhas, ele já teve essa experiência. Como é que essa experiência que ele está tendo agora, dentro de um contexto mais escolar, se relaciona com a experiência do João Vitor? Né? Numa segunda aula, o que a professora faz? Bom, ela propõe discutir, não é mais resolver o problema, e sim entender como outras crianças resolveram o problema. Isso pode partir do próprio grupo ou pode partir de experiências outras que a gente tem de crianças que resolveram o problema. Como é que ela fez? Como é que ela entendeu? E não é, vocês veem que não tem uma resolução multiplicativa nesse primeiro momento. São resoluções aditivas. Quer dizer, algo que conversa com o João Vitor sabe fazer a adição. Como é que mas que adição que serve para esse problema? Quem fez por adição e que resolveu esse problema? E aí aparece o próprio João Vitor, agora não mais sozinho, mas em dupla, e não sei se dá para escutar bem, e ele explica como faz cada uma das crianças. Quer dizer, no outro, ele tem a chance de estabelecer sentido com algo que ele estava pensando e, assim, construir um outro nível de conhecimento. E aí a professora propõe, então, um problema similar. Todos os problemas, vocês vão notando que são similares, todos eles têm uma ideia de proporcionalidade, né, dessas relações proporcionais, que eu tenho um para muitos, muitos para um. Quer dizer, como é que eu faço um pacote de figurinha, quanto? 7 pacotes de figurinha, quanto custa? O outro problema, em seguida, é similar, né? O contexto muda um pouquinho, os números mudam um pouquinho, ela tenta baixar os números, o número com a vírgula estava um pouco complexo. Vamos, então, voltar um pouco para os naturais? Para mim, gente, essa é a sabedoria do professor de recuperação, porque, às vezes, a gente vem com um projeto, eles precisam aprender, usando o exemplo da Silvia, o mínimo múltiplo comum. Só que, naquele momento, não funciona, não cola, não engancha em algo que os meninos sabem. Então, como é que eu vou falar com o João Vitor? Eu estou usando aqui o exemplo do João Vitor, gente, mas acho que todo mundo aqui lembrou do seu João Vitor lá na sua sala de aula. Porque não é tão diverso assim os conhecimentos matemáticos das crianças. Quando vocês fizeram os diagnósticos, apareceu 4, 5 estratégias no máximo, mas 3 estratégias diferentes para resolver o mesmo problema. Então, esses conhecimentos, a gente tem como, ao estudar, entender como é que eles estão fazendo, que tipo de relações que eles podem estabelecer. E aí, quando ela volta, então, ela estava lá, não, são meninos de 4º ano, já fizeram multiplicação, já começaram a entrar nos racionais. O que ela faz? Volta para trás. Porque eu preciso estabelecer algo que enganche com o que esse menino sabe. Porque como é que a gente estabelece sentido? Isso tudo que a gente está falando aqui. Cada um que está aqui estabelece os sentidos de acordo com as próprias experiências, de acordo com os próprios conhecimentos. Então, para um funciona de um jeito, para o outro de outro. Isso vai enganchar com algo que vocês têm, com a experiência que vocês têm em sala, com os conhecimentos que vocês têm sobre a matemática, sobre o ensinar matemática, sobre o aprender matemática. E é diferente para cada um. É diferente, mas tem coisas comuns. Então, na hora que eu olho para o João Vitor, eu olho para um indivíduo, mas que não, ele é um indivíduo singular, mas que, em termos do conhecimento, da gênese do conhecimento, se assemelha a outros indivíduos. O João Vitor pode conversar com os demais, entender como é que aquelas outras crianças fizeram para resolver o problema. O João Vitor pode conversar com o parceiro dele e, depois, num debate da sala, sobre esse tipo de problema. Ele sabe coisas, e o que ele sabe serve para resolver aquele problema. Mas o professor de recuperação paralela, mais do que um da sala regular, o que ele tem que fazer? Tem hora que, vamos ver, o menino está no 9º ano, já devia saber isso e aquilo. Tem que voltar atrás. O que é que eu consigo propor como conteúdo que estabeleça uma relação com isso que esse menino sabe? Então, aqui a gente voltava nos racionais, volta para trás. Como é que eu vou estabelecer essa relação? Vocês viram que a professora fala, eu peguei o material
todo de vocês, levei para casa, olhei, e aí eu trouxe algo de volta. Por quê? Vamos ver o que essas crianças estão produzindo. Então, eu tenho que olhar, e tem esse trabalho mesmo, que não tem uma receita pronta, que é como é que eu pego isso que as crianças fizeram e devolvo para elas de um outro jeito. Né? Após devolver de um outro jeito, como é que eu posso propor um problema similar, parecido, mas que tem um passinho além, quer dizer, analisaram os procedimentos. Agora vamos ver como que a gente resolve esse outro? Então, tem um momento que eles estão individual, mas tem um momento que eles estão em dupla, tem um momento que eles estão em grupo e tem um momento que está a sala toda. Quer dizer, isso é importantíssimo para essa troca de relações, essa troca de conhecimentos. Quer dizer, eu olho para a criança no individual, mas eu olho também para o meu grupo, né? Pensando num grupo da recuperação que é menor que esse grupo que a gente assistiu aqui. Né? Eu não sei se para todo mundo fica claro, mas, para mim, toda vez que eu vejo essa cena, ou cenas como essa, que a gente tem nitidamente o resultado de uma aprendizagem, que a gente vê que a criança aprendeu, uma criança que estava sem recurso para resolver um tipo de problema, passa a ter recurso e consegue responder o problema com êxito, para mim, me dá uma alegria muito grande de poder ver e falar, nossa, ele aprendeu. Ele estabeleceu sentido. Com certeza, a relação que ele vai ter com o conhecimento matemático, é totalmente outro. Então, a ideia aqui é a gente pensar um pouco nesses exemplos, que eu acho que vocês devem ter muitos. A nossa ideia era ter esses vídeos mais atuais de vocês em sala, então a gente ainda não teve tempo de produzir isso, mas a ideia é que a gente consiga ter mais de perto mesmo. Esse vídeo não é tão recente, mas eu acho que o que eu quis compartilhar com vocês um pouco é essa experiência, quando a gente está lá em sala de aula, que a própria professora fala, tem hora que ela para e fala, bom, mas aqui você somou 70, o 70 é o quê? Essa pergunta, né, que faz ele... E ele sabe o que é o preço do pacote. E 3, não lembro bem se era esse número, mas ele fala, e 3 é o quê? A quantidade de pacotes. Então, João Vitor sabe tudo isso. Por que ele somou? E aí você fica um pouco pensando, bom, espera aí, tem hora que a gente tem que pedir, espera aí, eu preciso pensar mais um pouquinho. Eu preciso pensar como é que eu vou tratar isso. E o tratar, às vezes, não é na própria aula. Não é na própria aula que o João Vitor teve êxito. Ele precisou de uma segunda aula, de uma terceira aula, para poder dizer que aquele conhecimento que fez sentido para ele, que ele conseguiu estabelecer relação com o que ele sabe, com o conhecimento que está sendo apresentado. E, às vezes, gente, isso não é exatamente o que a gente esperava da criança. A gente está esperando um outro resultado, que ela saiba o mínimo múltiplo comum. Nesse momento, não é isso. Não dá para o João Vitor saber operar com os números racionais, com o da vírgula, se ainda tem muitas dúvidas nos naturais. Então, como é que eu volto um pouco e agora sim, enganchou lá João Vitor enganchou no trem, então agora é possível andar mais para frente. O que acontece com esses alunos que estão na recuperação? Em algum momento, ele desenganchou do trem. O grupo foi seguindo e aquele aluno desenganchou. E, por isso, ele está na mão de vocês, ele está na recuperação. Como é que a gente vai ajudar esses meninos a recuperarem, né? Ou a estabelecerem esse sentido que permita esse conhecimento enganchar de novo nesse trem, né? Que é o trem do conhecimento com prazer e tal. Acho que vou passar aqui para as meninas, mas a gente continua conversando sobre esse assunto.